Olá! Eu vou mostrar um vídeo de como usar essas três aquarelas, apenas essas três aquarelas, para fazer um desenho. Esse daqui é o azul ultramarino escuro, o amarelo primário e o vermelho de quinacridone. Ele não é um magenta muito rosa, mas ele também não é tão avermelhado, ele é um entre o avermelhado e o magenta, é uma cor que eu gosto bastante. E também vou usar dois pincéis, a da Van Gogh, a 6 e a 10. São pincéis que normalmente eu gosto de usar também, tem uma boa qualidade. E esse modelo de desenho eu vou deixar disponível no meu Patreon. E embaixo aqui na descrição dos vídeos eu vou deixar descrito exatamente todos os materiais que eu estou utilizando. Então eu vou colocar aqui a minha tinta na minha paleta de cores. E depois de terminar esse desenho eu vou deixar a paleta de cores 2 dias secando para ver como que a tinta se comporta seca. A aquarela tem a característica de que se você umedecer e utilizar de novo, ela reativa a tinta. Mas se você também deixar mal guardado ou se ele não seca completamente, não fica rígido completamente, se ele fica meio molinho, você tem que deixar ele guardado de forma apropriada. E é isso que eu quero testar aqui também. E pronto. Então eu vou fazer um teste primeiro nesse papel menor, para vermos um pouco sobre essa questão das cores. Eu vou primeiro usar o amarelo e depois eu vou fazer algumas misturas de cores para a gente conseguir perceber como que esse tipo de exercício funciona. E perceber também que a gente consegue fazer um desenho muito bem elaborado com apenas 3 cores, é só saber misturar. Então, usando aqui o amarelo e esse quinacridone, eu misturo mais ou menos metade de cada uma dessas tintas e eu consigo um laranja médio. Esse laranja, se eu colocar mais amarelo, eu consigo chegar num tom de alaranjado mais próximo do amarelo. E assim eu consigo começar a criar uma paleta de várias cores diferentes com poucas cores. Se eu colocar mais desse avermelhado, eu chego num tom de laranja mais próximo desse avermelhado, do quinacridone. Agora, por exemplo, também o azul. Eu vou fazer aqui uma areazinha com o azul. E quando eu misturar esse ultramarino com o meu quinacridone, eu consigo chegar num tom de roxo. E aí chega a mesma ideia. Se eu colocar mais quinacridone, eu tenho um roxo mais próximo pro quinacridone. Se eu colocar mais azul, eu tenho um roxo azulado. Chega a ser quase um azul bem escuro. Então, misturando as cores, a gente consegue fazer toda essa paleta de cores e muito mais, colocando mais ou colocando menos das cores. Então aqui eu consigo o meu roxo bem escuro. E a mesma coisa com o amarelo e o azul agora. Amarelo e azul eu consigo fazer o verde. E quanto mais amarelo, eu consigo chegar num tom de amarelo esverdeado. E quanto mais azul, eu consigo chegar num tom de verde escuro, tipo viridiano ou alguma cor para esse tom mais escuro. Misturando mais amarelo, eu consigo chegar nesse tom mais amarelado. E mais azul.
faça um tom de verde mais escuro. Eu também não preciso ficar só nas cores primárias. Eu posso misturar as 3 cores juntas e conseguir chegar em tons de marrom. Eu só vou colocar aqui o amarelo aqui no final, que é para saber que aqui termina com o amarelo. E se eu misturar então as 3 cores, eu consigo chegar em tons terrosos, que também é muito interessante. Nesse exercício em si, nós não vamos usar tanto tons terrosos, só vamos fazer as misturas com as cores primárias. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que eu consigo chegar a uma infinidade de vários tons terrosos também. Normalmente, se eu colocar mais do vermelho, eu tenho um tom terroso mais quente. Eu também posso colocar ainda mais e chegar num tom ainda mais quente. Ou também, quando eu colocar mais do azul, eu tenho tons mais frios, mais azulados. Vocês podem fazer os testes misturando as 3 cores. Isso também é interessante para fazer o sombreamento de rostos, de pele. Dá para chegar a muita infinidade de tons para fazer isso. Posso até fazer um castanho, escurecer algumas cores, né? Fazer um azul meio acastanhado, mas mais escuro. Ou se eu colocar mais amarelo, eu tenho um tom mais esverdeado. Posso ir brincando e percebendo como que as cores se comportam nas misturas. E esse treinozinho assim, só para vermos melhor como funciona as cores. Elas ficam assim. Então, apenas com 3 cores eu consegui chegar em várias cores. E se eu continuasse misturando as cores, eu ainda chegaria em mais cores. Mas uma das coisas que eu quero reforçar é a compra desse vermelho de quinacridone é uma compra pessoal. Eu gosto mais desse tom do que o tom necessariamente de magenta. Eu escolhi esse tom como a minha cor primária na hora de comprar na loja. É uma questão de gosto, porque eu já conheço esse tom, eu já costumo trabalhar mais com esse tom do que com o magenta. Mas vocês, se forem comprar cores primárias mesmo, primárias certas, é para comprar o magenta. Aqui eu vou só passar um pouquinho de borracha para clarear um pouquinho o meu desenho, que eu não quero que as linhas fiquem tão marcadas. Isso é uma questão também de gosto pessoal, vocês podem deixar as linhas ou não deixar, eu só quero deixar um pouquinho mais claro. E vou então usar o amarelo, o vermelho e o azul nos lugares que eu quero que sejam as principais. E todo o resto em volta quanto mais próximo do amarelo, mais amarelado ele fica. Quanto mais próximo do vermelho, mais desse tom quinacridone fica. Acho essa palavra muito estranha. Eu vou falar vermelho, rosa avermelhado, que acho que é mais fácil de falar. Mas é o 679. Então, passando aqui o amarelo, eu quero colocar mais amarelo na parte de baixo e puxar com o pincel mais limpo e com um pouquinho mais de água para ele fazer um degradê. Então eu quero que no centro dos meus desenhos ele fique com a cor mais forte e ele faça esse degradê, que eu acho que vai dar um efeito interessante. Então, vocês vão fazendo esse exercício até o fim.
Se vocês sentirem necessidade de testarem as cores no papel ao lado, fiquem à vontade. Quem não tem muito controle sobre as cores, é importante ter um papelzinho ao lado para ir testando e ver se gosta da cor e se gosta e se acha que ele está próximo da cor que deveria ser. É sempre interessante. Então vão fazendo, aproveitem esse momento com calma. E agora já estamos quase chegando no final, já estamos nos tons de verde. Os tons de verde tem que se tomar um bocadinho de cuidado, porque o amarelo é uma cor muito fraca, comparando com o azul. Então temos que sempre usar muito mais amarelo para conseguir clarear o tom quando nós misturamos com o azul. Então pintamos também o verde médio, depois fazemos a mesma coisa puxando as cores para cada uma das outras pontas da estrela e desse desenho. E por fim, espero que estejam a gostar desse processo. É um processo mesmo muito calminho, muito gostoso de fazer e o resultado fica muito bonito. Se vocês fizerem, me marquem no Instagram ou no Facebook, é sempre um prazer, ou me mandem suas dúvidas e suas sugestões. E por fim, eu vou deixar a minha paleta de cores secar um bocadinho. Vou deixar 2 dias e mostrar como que ele fica. É uma curiosidade que eu tenho sobre as tintas da Sennelier, que tem mel na composição. Eu quero ver como que ele fica quando é endurecido. E o nosso desenho ficou assim. Fica muito bonitinho. Depois, quando estiver completamente seco, vocês podem usar borracha para apagar as linhas de grafite que conseguirem. Não são todas as linhas que saem. E aqui está a minha paleta depois de 2 dias que eu deixei em cima da minha mesa. Ela fica levemente rígida, mas ela não mancha, ela não suja a mão, mas também não fica pegajosa. Eu achei que é interessante, mas como ela tem mel na composição, é sempre importante deixar guardado em um pote fechado. E para quem for comprar mais cores de aquarela, eu também recomendo comprar mais essas duas, que é esse marrom, que é o sépia. Eu gosto do sépia warm, ou sépia colorada, que é um sépia mais... Ele é neutro, mas é um pouco mais puxado para o vermelho. E também o preto. Preto é uma cor que eu costumo usar muito nas minhas cores.
E na verdade eu acho que essas são as 5 cores principais que nós devemos comprar no começo. Eu vou deixar tudo anotado na descrição do vídeo e eu espero que tenham gostado desse processo e que tenham aproveitado. Farei mais vídeos mostrando pinturas com poucas cores. Até mais, até a próxima!